E aí, curiosos, quando você pensa em petróleo, provavelmente imagina carros, usinas ou talvez alguma crise de combustível. Mas e se eu te dissesse que esse líquido escuro, viscoso e fedorento, que chamamos de ouro negro, é na verdade o maior arquiteto da história moderna? O petróleo moldou civilizações, iniciou e encerrou guerras, criou bilionários da noite para o dia e está por trás de quase tudo que tocamos e usamos. Ele é o coração do mundo moderno e sua história é uma saga secreta de acidentes, ambição e uma revolução silenciosa. Neste episódio, vamos mergulhar nas profundezas e desvendar a história secreta do petróleo, de onde ele veio, como virou o motor do progresso e por que ele continua sendo um dos elementos mais poderosos e polêmicos do planeta. Prepare-se para ver o mundo por uma nova perspectiva. O petróleo não é uma descoberta moderna. Na antiguidade, civilizações como os sumérios, egípcios e chineses já o utilizavam, mas não como combustível. Eles usavam as borras de petróleo que afloravam naturalmente na superfície para coisas bem diferentes. Na Mesopotâmia, era usado como cimento e asfalto para construções, além de calafetar barcos, garantindo que não afundassem. No Egito, virava bálsamo e unguento para tratar doenças de pele. E no Império Bizantino, era a base do famoso fogo grego, uma arma incendiária temida que queimava até na água. E olha que curioso, na China, já no século IV a.C., o petróleo era transportado por tubulações de bambu para ser usado na iluminação das cidades. Até meados do século XIX, o petróleo era quase um subproduto, coletado de forma bem rudimentar. As pessoas simplesmente pegavam o óleo da rocha que brotava em poças naturais. A grande revolução veio com a descoberta de que o petróleo bruto podia ser refinado para produzir querosene. O querosene era um combustível limpo e muito eficiente para iluminação, e veio para substituir o óleo de baleia, que além de ser caríssimo, estava ameaçando os animais de extinção. Essa mudança não só salvou as baleias, como iluminou as casas do mundo de uma forma nunca antes vista, preparando o terreno para a era do petróleo que estava por vir. O marco zero da era moderna do petróleo aconteceu em 1859, em Titusville, na Pensilvânia. Um homem chamado Edwin Drake, com a ajuda de um Colonel Roberts, fez algo revolucionário. Ele perfurou o primeiro poço de petróleo comercialmente viável do mundo. De repente, aquilo que era coletado em pequenas poças podia ser extraído em um volume gigantesco, direto da fonte. O impacto foi imediato e transformador. O mais irônico é que Drake, o pioneiro, não patenteou seu método de perfuração e, infelizmente, morreu pobre, enquanto muitos outros enriqueceram absurdamente com sua invenção. E falando em enriquecer, o petróleo criou o primeiro bilionário da era moderna, John D. Rockefeller. A genialidade de Rockefeller não foi perfurar poços, mas sim controlar o refino e o transporte. Ele fundou a Standard Oil em 1870, usando táticas agressivas e muitas vezes bem questionáveis. Criou um monopólio quase total sobre a indústria do petróleo nos Estados Unidos. Ele controlava tudo, desde a extração até a venda final na bomba, e por isso ditava o preço para todo o país. A Standard Oil se tornou tão poderosa que, em 1911, foi dividida por uma lei antitrust do governo americano. Mas aqui vem a curiosidade. As partes que surgiram dessa divisão se tornaram gigantes que conhecemos até hoje, como ExxonMobil, Chevron e BP. Com a chegada do século XX, o petróleo se tornou o sangue que movia não só a indústria, mas também as guerras. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra motorizada da história. Tanques, aviões, caminhões e navios a diesel. Todos eles precisavam desesperadamente de petróleo para funcionar. O controle do combustível virou um fator estratégico crucial. Uma curiosidade interessante é que Winston Churchill, antes mesmo da guerra começar, tomou a decisão visionária de converter toda a marinha britânica que usava carvão para usar petróleo. Essa decisão se provou vital para a vitória dos aliados. Na Segunda Guerra Mundial, essa dependência ficou ainda mais clara. A guerra foi, em muitos aspectos,
uma guerra por petróleo. A invasão da União Soviética pela Alemanha nazista, por exemplo, tinha como um dos seus principais objetivos capturar os campos de petróleo do Cáucaso. No Pacífico, o Japão atacou Pearl Harbor para garantir seu acesso ao petróleo do Sudeste Asiático, já que os Estados Unidos haviam imposto um embargo. O petróleo não era mais apenas um recurso, era a chave para a sobrevivência e para a vitória militar. E foi nesse cenário que o Oriente Médio entrou de vez no mapa global. A descoberta de reservas gigantescas de petróleo na Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, no início do século XX, transformou completamente a região. De repente, desertos remotos e esquecidos se tornaram o centro das atenções do mundo. Isso levou a alianças complexas, a muitos conflitos e também à ascensão da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que passou a ter um poder imenso sobre a economia global. Avançando para os dias de hoje, mesmo com toda a conversa sobre energias renováveis, o petróleo continua sendo a fonte de energia primária do mundo. Ele move nossos carros, navios e aviões, alimenta nossas indústrias e gera eletricidade. A flutuação do seu preço afeta a economia global inteira, desde o bolso de um pequeno agricultor até os lucros de grandes corporações. Mas o que muita gente não sabe é que o petróleo é muito mais do que apenas combustível. Ele é a base de toda a indústria petroquímica. Pense nos produtos que você usa todos os dias. Os plásticos do seu celular, do teclado do seu computador, das embalagens de comida. Muitos medicamentos essenciais para a nossa saúde são derivados do petróleo. Cosméticos como shampoos e maquiagens também. E os tecidos sintéticos que vestimos, como poliéster e nylon, sim, vêm do petróleo. Até mesmo os fertilizantes e pesticidas que garantem a produção de alimentos na agricultura moderna dependem dele. É impressionante. Cerca de 6.000 produtos diferentes que usamos no nosso dia a dia levam petróleo em sua composição. Mas claro, esse ouro negro tem um custo muito alto. O primeiro, e mais óbvio, é o custo ambiental. A poluição do ar causada pela queima de combustíveis, os desastrosos derramamentos de óleo nos oceanos e, principalmente, a sua contribuição para as mudanças climáticas através da emissão de dióxido de carbono. Além disso, há o custo geopolítico. A disputa por recursos energéticos gera instabilidade e conflitos em regiões produtoras ao redor do mundo, moldando alianças e inimizades entre as nações. Então, qual é o futuro do ouro negro? Seu declínio ou uma reinvenção? A verdade é que o futuro do petróleo é incerto. Existe uma pressão global cada vez maior para fazermos a transição para fontes de energia mais limpas e renováveis, como a solar e a eólica. Mas o petróleo não vai desaparecer da noite para o dia. A indústria já está buscando novas tecnologias, como a captura de carbono, e desenvolvendo novos usos para o petróleo, como em plásticos recicláveis e outros materiais avançados. O grande desafio da nossa geração é encontrar o equilíbrio. Como podemos suprir a enorme demanda mundial por energia e por todos os produtos que vêm do petróleo, e ao mesmo tempo cumprir a necessidade urgente de proteger o nosso planeta? A resposta está na inovação tecnológica e em políticas globais corajosas, que vão ditar o ritmo dessa transição. O petróleo que moldou o nosso passado e o nosso presente terá que se reinventar para fazer parte do nosso futuro. E aí, você imaginava que o petróleo estava por trás de tantas coisas e eventos históricos? Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias que movem o mundo. E comente aqui embaixo a sua opinião sobre o futuro do petróleo. Obrigado por assistir e até a próxima.